Olá! Bom, aqui estamos, né, para começar realmente a leitura das mil e uma histórias, né? Das mil e uma noites. Essa primeira parte aqui é muito importante porque ela é que vai, vamos dizer assim, justificar o porquê, né, que a Sherazade começa a contar histórias e mais histórias para o sultão. É uma parte até meio assim, né? Mas é importante, então nós temos que ler. Narram as crônicas das Sassânidas, antigos reis da Pérsia, que haviam levado seu domínio à Índia, às grandes e pequenas ilhas dela dependentes, e bem mais para além do Ganges, até a China, que um dos reis dessa poderosa dinastia foi o melhor da sua época. Amado por seus súditos, por sua sabedoria e prudência, era temido, contudo, por seus vizinhos, pelo seu valor e pela fama de suas tropas belicosas e bem disciplinadas. Tinha 2 filhos. O mais velho, Shahriar, seu digno herdeiro, que se lhe igualava nas virtudes. E o mais moço, Shahzenan, que não possuía menos méritos que o irmão. Após um reinado tão longo como glorioso, morreu o rei, seu pai, e Shahriar subiu ao trono. Shahzenan, excluído de qualquer direito pelas leis do império e obrigado a viver como autônomo, em vez de invejar a felicidade do seu irmão, tratou diligentemente de agradá-lo. E não teve trabalho para conseguir seu objetivo. Shahriar, naturalmente inclinado para esse príncipe, muito se alegrou com aquele gesto e, querendo, por excesso de amizade, partilhar com ele os seus estados, doou-lhe o reino da Gran Tartária. Shahzenan dele tomou posse imediatamente, fixando residência em Samarcanda, sua capital. Já fazia 10 anos que os dois haviam se separado, quando Shahriar, desejando fortemente rever o irmão, mandou-lhe um emissário, o seu grão-vizir, que é como um primeiro-ministro, que, partindo com um séquito, de acordo com sua dignidade, percorreu o caminho mais rápido possível. Quando chegou às imediações de Samarcanda, Shahzenan, avisado da sua chegada, foi-lhe ao encontro com os principais nobres da corte, que, a fim de melhor honrarem o ministro do sultão, se vestiram luxuosamente. O rei da Gran Tartária recebeu-o com grandes demonstrações de alegria e pediu-lhe, em primeiro lugar, notícias do sultão. O grão-vizir satisfez-lhe a curiosidade, após o que expôs o motivo da sua missão. Shahzenan se comoveu. Sábio vizir, disse, o sultão me honra demasiadamente e não poderia ter me feito proposta que mais me agradasse. Se deseja ver-me, eu também sinto o mesmo. O tempo que não diminuiu sua amizade por mim, não enfraqueceu a minha por ele. O meu reino está em paz, só peço 10 dias para me preparar devidamente a fim de partir convosco. Portanto, não é necessário que entreis na cidade por tão pouco tempo. Rogo-vos que vos detenhais aqui e mandeis armar as vossas tendas. Ordenarei que vos tragam víveres em abundância, para vós e para todos do vosso séquito. As ordens foram executadas sem perda de tempo. Mal o rei havia tornado a entrar em Samarcanda, o vizir viu chegar prodigiosa quantidade de todo tipo de provisões, acompanhadas de presentes e delícias de elevadíssimo preço.
Entretanto, Schahzenan, decidindo partir, resolveu os negócios mais urgentes, nomeou um conselho para governar durante sua ausência e pôs diante do conselho um ministro, cuja sabedoria lhe era conhecida e em quem depositava ilimitada confiança. 10 dias depois, terminados os preparativos, despediu-se da rainha, saiu ao cair da tarde de Samarcanda e, seguido dos oficiais que deviam acompanhá-lo na viagem, dirigiu-se ao pavilhão real, que mandara erguer perto das tendas do vizir, com o que se entreteve até meia-noite. Querendo então mais uma vez abraçar a rainha, a quem amava muitíssimo, voltou sozinho ao palácio e encaminhou-se imediatamente para o aposento dela, que, não esperando revê-lo tão cedo, recebera em seu leito um dos mais humildes servidores de sua casa. Deitados, dormiam profundamente os dois amantes. O rei entrou sem fazer o menor ruído, desejando surpreender a esposa por quem se julgava eternamente amado. Mas qual não foi seu espanto ao ver, à luz dos achotes, que nunca se apagavam nos aposentos de príncipes e princesas, um homem em seus braços. Durante alguns minutos não conseguiu se mexer, sem saber se devia acreditar ou não. Mas, não podendo duvidar, murmurou: como, mal saí do meu palácio, ainda estou sob os muros de Samarcanda e até aqui ousam ultrajar-me? Ah, pérfida, teu crime não ficará sem punição. Como rei, devo punir os crimes que se cometem nos meus estados. Como esposo traído, devo imolar-te ao meu justo ressentimento. Enfim, o infeliz rei, cedendo ao primeiro ímpeto, puxou seu sabre, aproximou-se do leito e, com um só golpe, fez passar os traidores do sono para a morte. Em seguida, pegando um após outro, lançou-os por uma janela diretamente ao fosso que rodeava o palácio. Vingado, saiu da cidade como nela entrara e retirou-se para o seu pavilhão. Mal havia chegado e, sem dizer a ninguém o que acabara de fazer, ordenou que fossem desmontadas as tendas para partirem. Pouco depois estava tudo pronto, e não era dia ainda quando a caravana se movimentou ao som de tímbales e de vários instrumentos que inspiravam alegria a todos, exceto ao rei. Sempre pensando sobre a infidelidade de sua mulher, caiu numa profunda melancolia que não o deixou durante toda a viagem. Ao chegar às proximidades da capital da Índia, viu aproximar-se o sultão Shahriar, seguido de toda a sua corte. Que alegria a de ambos os príncipes, revendo-se após tanto tempo. Apearam-se, abraçaram-se e, após 1000 demonstrações de amizade, voltaram a montar a cavalo, entrando na cidade sob as aclamações de inumerável multidão. Shahriar acompanhou seu irmão até o palácio que lhe preparara e que se comunicava com o seu pelo mesmo jardim. Aumentava a magnificência do palácio ser-lhe consagrado às festas e aos divertimentos da corte. Além disto, acabara de ser novamente decorado. Shahriar deixou o rei da Gran-Tartária para dar-lhe tempo de banhar-se e pôr novas vestes.
Mal soube, porém, que estava pronto, voltou. Sentados num sofá e com os cortesãos distanciados respeitosamente, os dois príncipes começaram a falar de tudo quanto dois irmãos, mais unidos ainda pela amizade do que pelo sangue, têm para contar um ao outro após uma longa ausência. Chegada a hora da ceia, comeram juntos. Depois recomeçaram a conversa, até que Shahryar, percebendo que a noite já ia adiantada, se retirou para deixar que o irmão repousasse. O infeliz Shahzenan se deitou, mas se a presença do sultão puder arrancá-lo por algum tempo dos seus pesares, eles despertaram novamente e com violência. Em vez de desfrutar do repouso de que tanto precisava, nada mais fez senão entregar-se às mais cruéis reflexões. Todas as circunstâncias da infidelidade da rainha se lhe apresentaram tão vivamente à mente que ele quase enlouqueceu. Enfim, não podendo dormir, se levantou e, entregando-se inteiramente a tão aflitivos pensamentos, acabou por lhe transparecer no rosto tal impressão de tristeza que o sultão não deixou de notar. Que terá o rei da Grã-Tartária? Dizia ele. Qual será a causa do seu pesar? Terá motivos para queixar-se da recepção que lhe preparei? Não, eu o recebi como irmão a quem estimo e nada tenho a censurar. Talvez o contrarie estar longe dos seus estados ou da rainha, sua mulher. Ah, se é isto o que perturba, será preciso que lhe dê imediatamente os presentes que lhe destinei, para que possa partir o quanto antes e voltar a Samarcanda. No dia seguinte, enviou-lhe parte dos presentes, compostos de tudo quanto a Índia produzia de mais raro, rico e singular. Não deixou também de tentar distraí-lo todos os dias com novos prazeres. Mas as mais interessantes festas, em vez de agradá-lo, nada mais faziam senão avivar-lhe os pesares. Um dia, tendo Shahryar ordenado uma grande caçada a 2 dias de viagem da capital, numa região particularmente rica em cervos, Shahzenan rogou-lhe que o dispensasse de acompanhá-lo, desculpando-se pelo seu estado de saúde. O sultão não quis forçá-lo e partiu com a corte. Após sua partida, o rei da Grã-Tartária, vendo-se sozinho, encerrou-se no seu aposento e sentou-se a uma janela que se abria para o jardim. Aquele lindo recanto e o extraordinário número de pássaros que nele se abrigavam teriam-lhe proporcionado prazer se ele tivesse sido capaz de sentir prazer. Mas, sempre torturado pela lembrança da infame traição da rainha, mais do que olhar o jardim, olhava o céu para queixar-se da sua falta de sorte. Contudo, apesar de profundamente absorto em seus aborrecimentos, não deixou de perceber algo que lhe atraiu a atenção. Uma porta secreta do palácio do sultão se abriu repentinamente para dar passagem a 20 mulheres, entre as quais a sultana, facilmente reconhecível pela sua imponência. Certa de que também o rei da Grã-Tartária fora à caçada, avançou com firmeza até debaixo das janelas do aposento do príncipe, que, querendo observá-la por curiosidade, de tal modo se colocou que a tudo podia ver sem ser visto.
Notou assim que as pessoas que acompanhavam a sultana, a fim de eliminarem qualquer constrangimento, tinham descoberto o rosto, velado até então, e tirado as longas vestes trazidas por cima de outras mais curtas. O que o espantou, porém, foi ver que naquele grupo que lhe parecera composto exclusivamente por mulheres, havia 10 negros, os quais se apoderaram cada um da sua amante. A sultana, por sua vez, não ficou muito tempo sem amante. Batendo palmas, gritou: Massoud, Massoud! E imediatamente outro negro desceu do alto de uma árvore e precipitou-se para ela. O pudor não me permite contar tudo o que se passou entre as mulheres e os negros. Além do mais, trata-se de um pormenor dispensável. Basta dizer que Schahzenan viu o suficiente para julgar que o seu irmão não era menos lastimável do que ele. Os prazeres daquele bando de pessoas durou até a meia-noite. Banharam-se todos juntos, então, numa grande piscina, após o que, repondo suas vestes, entraram de novo pela porta secreta do palácio do sultão. E Massoud, que viera de fora por sobre a muralha do jardim, voltou pelo mesmo lugar. Tudo que se havia desenrolado sobre os olhos do rei da Grã Tartária lhe deu oportunidade para grande número de reflexões. Quão pouca razão tinha eu de julgar tão única a minha infelicidade. É esse, sem dúvida, o inevitável destino de todos os maridos, visto que o meu irmão, soberano de tantos estados, o maior príncipe do mundo, não pôde evitá-lo. Se assim é, que fraqueza minha deixar-me corroer pelos pesares. A lembrança de uma desgraça tão comum não perturbará mais a tranquilidade da minha vida. E realmente, a partir daquele instante, ele parou de afligir-se. E como não quisera fazer nenhuma refeição, para não perder nada da cena que acabara de se desenrolar sobre a sua janela, mandou que o servissem. Comeu com apetite que não conhecera desde sua partida de Samarcanda e ouviu com prazer um concerto agradável de vozes e instrumentos que acompanharam sua refeição. Nos dias seguintes, esteve bem-humorado. Quando soube que o sultão havia voltado, correu para vê-lo, saudando-o alegremente. Shahriar, a princípio, não deu importância àquela transformação. Limitou-se a se queixar delicadamente de não ter seu irmão participado da caçada. E, sem dar-lhe tempo de responder às censuras, falou-lhe do grande número de servos e outros animais abatidos e do prazer experimentado. Schahzenan, após tê-lo escutado atentamente, tomou a palavra. E como já não o corroíam os pesares, deu mostras evidentes de todo o seu espírito e contou 1000 coisas agradáveis e interessantes. Vamos parar por aqui? Amanhã não. No próximo vídeo do livro, eu continuo, falta mais um trecho dessa introdução para a gente depois seguir com as histórias. Tá bom?
Muito bem. Vamos então nos despedindo por hoje. Agradeço quem esteve aqui comigo. Vamos continuar juntos, não é? Porque esta leitura promete muitas e muitas histórias, tá bom? Um abraço para você e até amanhã. Amanhã nós continuamos com o Caibalho, tá bom? E assim nós vamos. Tá ok? Tchauzinho então. Até amanhã.